Shan e Eugênis também ouviram sobre a chegada da rainha. Eles não entendiam suas intenções, já que ela nunca viajou para fora do reino de Rio. A garota ficou chateada quando percebeu que não parariam em Imob no caminho de volta. Vendo o rosto decepcionado da loira, o homem disse que teriam tempo para visitar sua propriedade. O casal partiu a cavalo e parece que até chegaram a tempo. Segundo relatos recentes, surgiram problemas aqui devido ao grande número de ladrões. A garota concluiu que é por isso que ele enviou os ladrões para cá. Os homens, ao notarem as silhuetas, começaram a gritar algo, mas de repente viram que a senhora estava parada na frente deles. Os ladrões começaram a se alegrar que Aranas finalmente os visitou. Inicialmente, um deles começou a cumprimentar Shan pensando que ele era o mestre deles, mas ele imediatamente o direcionou para a senhora. O mercenário perguntou como ele estava. E ele afirmou que estava muito satisfeito em conhecer a família Tardiel. Eugênis perguntou o que aconteceu que eles não conseguiam dormir no meio da noite. As pessoas disseram que recentemente têm sido atacadas por bandidos com muita frequência. A razão é que Kbon se tornou o assentamento mais rico da região e os ladrões decidiram que há algo a lucrar aqui. Recentemente, lutaram contra a gangue de bandidos mais forte, Red Wind. Felizmente, rapidamente formaram uma milícia e contra-atacaram graças às pessoas que Eugênis enviou, mas não podem ter certeza de que os bandidos não voltarão. O homem disse que não entendia bem a situação e também perguntou que medidas foram tomadas. Demis, confuso, disse que a primeira coisa a ser feita é fortalecer a entrada com vigas de madeira. Shan disse ameaçadoramente que Demis, como responsável por este assentamento, recebe um salário. O duque riu dizendo que sua esposa era muito misericordiosa comparada a outros senhores. Quando o cara confirmou essas palavras, papéis voaram em sua direção com as palavras de que ele deveria trazer relatórios e não essa porcaria. Explicaram a Shan que Demis vem do povo comum e realmente não sabe governar o território adequadamente, então não havia necessidade de descontar neles. Mas o homem respondeu que se uma pessoa não tem chance de sucesso, é preciso informá-la imediatamente, para que não haja problemas sérios no futuro. Foi realizada uma reunião na fortaleza dos bandidos Redvin, onde discutiram como as pessoas de Mob não são páreo para a milícia de algumas vilas e isso é um nível completamente diferente. O chefe disse que realmente existem pessoas assim lá, mas não são muitas. E Mob é um lugar separado, então a comunicação com a capital é atrasada e, além disso, não é um ponto tão importante para enviar voluntários para lá. Ele decidiu reunir todos os ladrões e ir para atacar Imob. Eugênis estava preocupado que aquelas pessoas não conseguissem se adaptar aqui, mas parece que em vão. Ivana chamou o comandante para perto dela, dizendo para segui-la rapidamente. A garota mostrou a flor da bruxa ao cavalo, que deve ser coletada antes que a noite desvaneça e processada, tornando-se um poderoso alucinógeno. Devido aos eventos recentes, Eugênis e Shan desenvolveram um relacionamento muito ambíguo. Mas a única coisa que mudou é que ela se revelou como Elia. E toda vez que Shan a chamava pelo nome, seu coração batia mais rápido. A senhora estava pensando demais em seu marido quando, de repente, percebeu que Yana estava desaparecida. Na verdade, ela foi arrastada para os arbustos e segurada pela garganta por bandidos. Eles cobriram a boca da garota com a mão, ordenando aos outros que não se movessem. Mas os caras apenas sorriram, porque a ruiva conseguiu morder suas mãos, gritando que eles cheiravam terrivelmente. Raffen riu alto, dizendo que não adiantava fugir sozinha. A risada sonora do cara foi interrompida pela voz ameaçadora do chefe, que perguntou se eram residentes de Mob. Ele disse que encontrar uma beleza em um lugar tão remoto era um deleite para os olhos. Ele a chamou de concubina de feudos, apreciando as curvas da garota. Em seguida, o ladrão ficou zangado quando Oranui se apressou em matá-lo. A loira sorriu e declarou que era dona dessas terras. Sua milícia está dividida em 12 destacamentos e as ordens devem ser dadas a cada comandante de destacamento separadamente. Shan ordenou um número de destacamentos. Se o cara fosse inutilmente dividir a milícia, surgiram dificuldades com a transmissão de ordens. De repente, o sino tocou porque o movimento das tochas parecia organizado. Madame não estava em lugar algum, embora tivesse saído para fora da estaca com o grupo de Eleazar. Percebendo que ela estava em perigo, Shan ordenou a Liv liderar os cavaleiros com a milícia e proteger Imob. Ele disse que encontraria Eugênis junto com Eleazar e depois romperiam. E se, durante a batalha, uma situação perigosa ocorrer, vale a pena abandoná-lo e direcionar todas as forças para proteger os habitantes da disputa. Os ladrões disseram que isso era completo absurdo porque uma mulher não poderia ser a dona da terra.
Além disso, o homem afirmou que Mob logo pertenceria a ele, pois seus ladrões já haviam lançado um ataque. Eugênio se apressou em pegar sua arma dizendo que precisava lidar com eles e voltar para o duque, já que não sabiam quantos desses ladrões existiam. Eugênio ordenou poupar forças, então ela declarou que resgataria Ivana sozinha. O ladrão disse que não a pouparia nem porque ela era uma mulher, mas a loira respondeu que também era impiedosa com os homens, ou melhor, ela sorriu com raiva. O comandante dos ladrões ordenou matar todos os homens e levar a mulher viva. A dama partiu para o ataque, atingindo no peito. Sangue escarlate jorrou de sua barriga em um grande fluxo líquido. Ele começou a chorar, seja de dor ou medo, e gritou para seus ladrões recuarem. A garota pensou que ele tinha algum tipo de carta na manga, já que ele se liderava. De repente, ela sentiu uma energia incomum. Um homem estava parado lá, e ela nem entendeu como ele conseguiu se aproximar. Ela assumiu uma posição de luta quando ele saiu de trás das moitas. Raffen disse que se os ladrões quisessem resistir a eles, deveria haver pelo menos 100 deles. Eugênis perguntou como Chan tinha acabado ali. Num instante, ela se envolveu em seus braços. O duque disse que estava preocupado à toa, pois ela era da equipe de Eleazar. O homem se ofereceu para lidar com o problema de fora e depois voltar para o acampamento. Mas infelizmente havia mais guerreiros do que o destacamento esperava. Mas Raffen declarou confiantemente que eles simplesmente precisavam ser eliminados e também avançou para o ataque. Ivana usou suas bombas químicas para explodir a maioria dos bandidos. O marido e a esposa também se saíram bem, cortando seus inimigos em pedaços com suas espadas. O homem se virou para Eugênis e disse que isso não acontecia há muito tempo. E então explicou que fazia muito tempo desde que lutara ao lado dela. A dama sorriu e disse que estava feliz em se reunir com ele depois de tanto tempo. Sua conversa foi interrompida pelo homem ruivo, que disse que haviam eliminado todos os inimigos. Nesse caso, o casal só precisava lidar com uma pequena parte dos ladrões. O grupo gritou que primeiro precisavam destruir aquele que lançou a mistura explosiva neles. Mas Ivana foi mais rápida e jogou uma solução neles, graças à qual tudo foi coberto de água. O arqueiro disse que isso era muito cruel, porque se ela deixasse tudo assim, os ladrões morreriam se transformando em um líquido sangrento. Mas de repente, o homem notou imediatamente que um dos inimigos se aproximou de Raffen por trás e o acertou na cabeça. Os ladrões não entendiam por que estavam perdendo, já que eram 50 vezes mais numerosos. Além disso, Chan nunca puxou sua espada, o que fez os caras o considerarem um monstro. Os caras decidiram que venceriam se todos fossem de uma vez. Mas um movimento foi o suficiente para o Duque exterminar todos da face da terra. Após todas essas ações, o homem abaixou a lâmina e os ladrões decidiram atacar novamente porque agora o monstro estava vulnerável. Mas como estavam errados, pois num instante, Argonus voou de trás das moitas. Ninguém entendeu como aconteceu, mas a habilidade de Tarl foi suficiente para proteger Chan. No momento em que a loira se mostrou em toda a sua glória no campo de batalha, ela notou Liv, que viu tudo. A garota pediu desculpas a Chan porque estava distraída pelo conselheiro que espiava debaixo das moitas. O marido exigiu que a dama não o deixasse, ao que Eugênis afirmou que não era necessário. Ela explicou que também não tinha estado em perigo antes. O conde de repente perguntou por que a garota sorria tão radiantemente para o Sr. Collins, perguntando se ela se sentia livre. Os ladrões começaram a dar ordens, que em primeiro lugar deveriam matar a loira. Todos se prepararam para a batalha, mas apenas Chan perguntou quem era o líder deles. Eugênis ficou surpreso com o quão rapidamente todos os inimigos foram mortos. Não sobrou uma única espada intacta, e o restante começou a se esconder em horror atrás das copas das árvores. Num instante, Raffen perguntou ao comandante se valia a pena manter um monstro como cônjuge. O cara explicou que queria que a garota se divorciasse dele porque ele era perigoso. Ela cobriu a boca dele com a mão quando ele disse que havia muitos lugares para fugir. Ela virou a cabeça dele para o malicioso Chan, que estava avançando no ataque, e perguntou o que ele achava que aconteceria se ela pedisse o divórcio. Estava escuro na floresta e, quando lutavam, os locais não viram Eugênis, mas ela ficou muito assustada por Liv agora saber de tudo. Os moradores da cidade agradeceram a Targel por matar todos os bandidos. Chan exigiu que todos os esforços fossem feitos para restaurar e desenvolver esses territórios e que eles precisavam urgentemente ir para a capital. As costas da garota estavam literalmente queimando com o olhar do conselheiro, que ainda estava chocado. Eugênis pediu-lhe para parar e então Kirachus disse que ele resolveria tudo sozinho,
Chegando em casa, a dama decidiu que iria imediatamente para o banheiro porque estava muito cansada. Mas de repente Shan decidiu que tomaria um banho primeiro e começou a tirar suas roupas. Eugênis ficou sobrecarregada de vergonha e constrangimento, embora não fosse a primeira vez que ela o via sem roupas. Já que a garota também queria tomar banho, o homem sugeriu que fossem juntos. A garota gritou que seus subordinados não entenderiam, ao que ele disse que ordenaria que não houvesse alma nas imediações da sala de banho. Ele pegou a loira e disse que estavam apenas tomando banho e não havia necessidade de complicar as coisas. A mulher estava absolutamente certa de que aquilo não terminaria com uma simples banho. Ainda assim, deitaram-se na banheira quente enquanto Shan abraçava seu amor. A esposa perguntou por que tinham que se sentar nessa posição específica, já que o banheiro era tão espaçoso, porque era muito constrangedor para ela. O homem disse que queria dar-lhe um banho porque a garota provavelmente estava cansada. Mas a garota afastou o corpo estranho, declarando que era capaz de se lavar sozinha, pois tinha suas próprias mãos. Eugênis não percebeu como de repente começou a tocar seu corpo, pensando que sua pele parecia perfeitamente lisa, mas se tocasse, poderia sentir as cicatrizes, e essas eram as consequências de como ele sobreviveu obstinadamente todo esse tempo. Ela se lembrou da ferida que ele recebeu antes de Erines tirá-lo do campo de batalha. A garota estava prestes a sair do banho quando, de repente, seu marido a parou, perguntando para onde ela ia. Ele a abraçou firmemente por trás, não querendo mais deixá-la ir. O homem tocou levemente o lóbulo da orelha da mulher, mordiscando e lambendo. Ele olhou para ela, dizendo que se ela não quisesse, então ela deveria afastá-lo. É estranho, Eugênis pode facilmente se envolver em batalha com 10 oponentes, mas, por algum motivo, beijar esse homem a faz corar toda vez. Ela pensa que seria muito mais fácil lutar com alguém de olhos fechados. Shan começou a beijá-la, e ela, por sua vez, envolveu os braços em volta de seu pescoço. A loira perguntou se o duque realmente queria fazer coisas vulgares agora. Mas ele pairou sobre a mulher e disse que tinha tais pensamentos, mas estava preocupado que ela fosse contra. A loira disse que não se importava, mas, na sua opinião, acontecia com muita frequência. O conde disse que precisava fazer isso pelo menos 3 vezes por dia, para o choque de Eugênis. Tornando-se um com Shan, a garota realmente gostou, mas 3 vezes por dia é muito frequente. De acordo com os termos do contrato, eles tinham que compartilhar uma cama uma vez por semana para adquirir um sucessor. Mas, por alguma razão, essa situação faz o homem pensar que ele já esqueceu a última vez que odiou uma mulher. O conde tomou a decisão de que quer sua esposa tanto quanto a ama. A senhora sinceramente não entendia por que se tornava uma idiota fraca assim que olhava nos olhos dele. O homem pediu à loira para falar com ele, porque eles raramente conversavam. Ele perguntou se havia algo que a garota gostaria de receber. Shan pediu para ela não ser teimosa, porque se ela quisesse algo, poderia compartilhar com ele. O olhar do duque dizia que ele atenderia a qualquer pedido de sua esposa. Mas a garota apressou-se a rir, dizendo que ele tinha uma expressão como se estivesse pronto para entregar o Império Val em uma bandeja de prata se ela só mencionasse isso. Shan perguntou sobre a rebelião. Seu gênio ficou tenso, esperando que o homem estivesse apenas brincando. Mas seu olhar e toda a atmosfera que ele próprio criou deixou claro que Kirachus estava absolutamente sério. Dizem que se ela fizer o menor movimento de cabeça, o condado de Targel se tornará instantaneamente o centro de uma rebelião contra o poder imperial, mas a senhora decidiu que agora precisa descobrir o que queria. A loira disse que não precisa de um império, ela quer um buquê de flores porque ela adora muito. Na verdade, a garota deixou escapar a primeira coisa que lhe veio à mente. O homem perguntou que flores sua esposa queria, mas Eugênis disse que ele poderia trazer o que quisesse. Shan, já vestido à noite, se preparou para ir fazer suas coisas, ou melhor, para cumprir o desejo da loira. Ele foi até Mark, dizendo que ele era um grande mordomo. Mas o mordomo disse que gostaria de falar urgentemente sobre sua mestra. Após o conde dar permissão para falar, Mark disse que as despesas da garota eram muito pequenas. Ela não gasta o dinheiro alocado para repor seu guarda-roupa. Ela diz que não vê a necessidade de gastar em bens de luxo, já que não frequenta eventos sociais. Mark disse que essa situação merecia a atenção de Kirachus. Shan imediatamente percebeu que era verdade, pois Mal disse que queria um buquê de flores. O homem pensou sobre isso, pois ela nunca usou o colar de diamantes que o imperador lhe enviou. Nem sob pena de morte, o homem não suportava o fato de Eugênis tratar seus presentes da mesma forma que os presentes de Raymond.
O duque decidiu que, como a senhora não especificou que tipo de flor queria, ele deveria surpreendê-la. Ordenou ao mordomo que preparasse tudo o que ele disse, e não perdesse nenhum detalhe. Mas Mark também disse que havia chegado uma mensagem da família imperial, endereçada não a Kirachus, mas à senhora Eugênis. Pela manhã, a nova criada acordou a senhora dizendo que seu ex-criado estava doente. Mas essa criada era Ivana, que escolheu um traje para sua mestra, prestando muita atenção em destacar sua elegância. Quando a senhora desceu, entregaram-lhe uma carta, dizendo que ela deveria lê-la. A carta falava sobre uma cerimônia para dar as boas-vindas à rainha, pois o chefe do reino pretendia visitar o Império Val. Representantes de casas nobres de alto escalão eram obrigados a comparecer à cerimônia organizada por Sua Alteza, a Princesa Ai. O príncipe herdeiro escreveu que tinha grande confiança em Targel. Era natural que a esposa do príncipe herdeiro fizesse isso, já que ela era fluente no idioma do reino de Rio e familiarizada com sua cultura, podendo assim se comunicar com eles em pé de igualdade. Mas a única coisa que a loira sabia sobre o reino de Rio era como usar pratos de cerâmica e fazer chá local. Além disso, Sua Alteza convidou Eugênis para um jantar oficial. Ao saber que a senhora Cecília também estaria presente, a garota concluiu que seria bastante divertido. Em um momento em que Mark estava ocupado, Liv correu até ele e perguntou se ele estava muito ocupado. Ele apressadamente perguntou se o mordomo sabia que a senhora Elia era da equipe de Elazar. Mas pelo rosto surpreso do homem, podia-se dizer que ele estava ouvindo isso pela primeira vez. O rapaz disse que viu diante de seus olhos a senhora subir ao ar empunhando duas espadas. No entanto, o Sr. Kirachus se apressou em relatar naquele dia que Rio havia enganado seus olhos e nada do tipo havia acontecido. Ele imediatamente entendeu por que o cavalheiro tinha acabado de encomendar flores para serem preparadas para Madame. Já que era uma ordem muito romântica, os rapazes concluíram que o conde amava muito aquela garota. De manhã, Eugênis acordou sozinha pensando que Chan havia trabalhado até tarde naquele dia. Ela estava muito zangada por ele estar ocupado todos os dias. Mas de repente a garota se chocou porque Chan saiu para ela em vez da criada. Ela perguntou por que o homem não estava indo trabalhar. Quando, de repente, Chan entregou à dama um buquê de flores. Era a primeira vez que a loira recebia um buquê de alguém. Deliciada com isso, a loira beijou o marido. Depois disso, o homem disse que agora realmente tinha que ir embora. Quando saiu, os criados o seguiram para os aposentos, começando a servir milhares de decorações, dizendo que tudo aquilo era do mestre. A garota ficou muito surpresa, pois ninguém jamais havia lhe dado presentes tão luxuosos. Algumas horas depois, Sua Alteza cumprimentou a senhora Targel. De repente, a garota perguntou se Suela estava feliz, a qual ela não entendeu completamente qual era a questão. Ela e a princesa eram parecidas de muitas maneiras. Ela foi vendida ao herói da guerra Shan para salvar o clã Targel, e foi sacrificada para a família imperial pela glória da casa de Serafim. As uniões matrimoniais de duas grandes famílias atraíam a atenção de todos. E tudo relacionado à vida familiar dele se tornava o tópico mais discutido no mundo secular. A dama pediu desculpas porque se sentia muito à vontade na companhia de Eugênis. A loira disse repentinamente que uma garota não precisa parecer perfeita. Ela explicou que não é necessário desempenhar o papel de esposa ideal para os outros. Mas Targel imediatamente ficou em silêncio, percebendo que havia falado demais sem pensar. Mas Sua Alteza sorriu, dizendo que era a primeira vez que ouvia tais palavras. Repentinamente, a dama anunciou que a senhora Cecília havia chegado. Cecília sabia com certeza que Eugênis não tinha ideia do porquê ela fora convidada ali. Ela não conseguia entender como a garota ousava tomar seu homem para si, pois Chan originalmente era dela. Cecília tomou a decisão de torturar Targa até que ela se arrependesse de seu casamento. Eugênis era conhecida por não prestar muita atenção em seu guarda-roupa, e a garota poderia zombar dela e humilhá-la com base nisso. Mas o plano da mulher invejosa foi por água abaixo, porque a loira estava usando um vestido da nova coleção que apareceu na vitrine apenas alguns dias atrás. Ela ficou surpresa que, depois de falar com a dama, Sua Alteza estivesse de tão bom humor e com um sorriso estranho. Normalmente a princesa tinha uma expressão carrancuda no rosto, então a dama não fazia ideia do que estavam falando. Ela se apressou em falar sobre os rumores de que a senhora Targel havia perambulado pelos países anteriormente e se envolvido com o comércio. Por isso parecia que ela estava familiarizada com a cultura e a língua do reino de Rei, portanto, a recomendava. Ela disse que Eugênis deve ter acumulado muitas histórias interessantes e pediu para compartilhar uma delas.
Cecília apenas encontrou o olhar de Maddie, mas tinha uma sensação sufocante. Sua Eugênese entendeu que a dama não seria capaz de resistir à sua aura, mas ao mesmo tempo continuou a conflitar com ela. A garota disse que seus pais morreram quando ela era muito jovem e ela ficou sozinha com seu irmão mais novo. Ela pensou que, em prol do único membro restante de sua família, ela precisava deixar de lado seu orgulho e encontrar um meio de sobreviver a todo custo. Por isso, ela começou a negociar nas ruas e muitas coisas aconteceram desde então. No entanto, Targel afirmou corajosamente que, desde então, a honra de sua família e a de seu irmão mais novo nunca foram manchadas. Depois disso, ela disse que Cecília não conseguiu se controlar, pois se sentiu mal e as criadas a levaram. Sua Alteza pediu para não julgar a dama estritamente por sua falta de tato, mas secretamente disse que depois das palavras da loira, ela se sentiu aliviada, pois não gostava realmente de seu comportamento antes. No final da noite, a garota pediu para visitá-la novamente, pois há muito tempo não se divertia tanto. Vendo um homem ao longe, ela pensou que ele era um representante da nobreza e o cumprimentou. Ele olhou para ela, dizendo que hoje era um belo dia para um passeio. Eugênese instantaneamente reconheceu que aquele homem era Eno Serif. Ela sabia que ele era o irmão da princesa, mas, por algum motivo, eles eram muito diferentes. A única coisa que a garota não entendia era por que o homem continuava a encará-la. Sua Alteza começou a elogiar a aparência de Targ, em seguida, se apresentou, exigindo que a dama fizesse o mesmo. Eugênese imediatamente percebeu que ele estava tramando algo quando a convidou para conversar. Ele disse que não tinha ideia de que Conde Targel era tão encantadora. Ele lhe disse que a cor azul é um símbolo do clã Serafim. A loira imediatamente concluiu que aquele homem estava fora de si e precisava se afastar o mais rápido possível. Ela disse que era hora de ir, a qual o príncipe a deteve, pedindo para ela ficar. Ele se desculpou por sua falta de tato, mas pediu permissão para tocar em seu rosto. A dama ouviu que o duque Serif sempre usava luvas devido à misofobia, mas também entendeu que, se desviasse a mão dele, seria considerado desrespeito. Mas de repente a voz salvadora de Shan foi ouvida chamando sua esposa. O pervertido disse que o conde estava agindo como se tivesse testemunhado uma reunião secreta, mas apenas sorriu, dizendo que claramente tinha um hobby, ou seja, importunar mulheres casadas. O príncipe respondeu que era engraçado para ele ouvir tais palavras de um homem que sempre havia sido indiferente aos representantes do sexo oposto. Ele sorriu e se virou para Trell, dizendo que tinha se divertido muito. Eugênese ficou muito irritada porque entendeu que, se o homem não fosse um conde, com certeza teria batido nele. Shan imediatamente se virou para ela, perguntando se a garota estava bem. Ele perguntou o que aconteceu, pois a garota disse que viria assim que a audiência terminasse. Ela respondeu que nada de especial aconteceu, apenas Sarif disse que gostava da cor azul e tudo o que fez foi tentar tocar no rosto da dama. Mas o conde ficou furioso e, pegando a garota pelos ombros, disse que, em uma situação como aquela, não deveria dizer que nada de especial havia acontecido. O homem começou a gritar que o homem loiro era um pervertido louco que estava se agarrando a ela, ao que ela pediu para ele se acalmar. Para acalmar seu marido, Targel não conseguia pensar em nada melhor do que bater nele no estômago. Ela declarou que, se ele não a ouvisse, não apenas sentaria e aguentaria. Ela explicou que não era agradável quando aquele homem a tocava, então ela não perdia sua vigilância. O homem não deveria se esquecer de que Eugênese era do esquadrão Elazar. Para mudar rapidamente o assunto, Eugênese perguntou o que Shan achava que ela parecia agora. Essa pergunta era importante porque era o vestido que ele deu a ela. Dizendo que este traje parecia encantador, Kirachus abraçou a garota. Mas, de repente, durante o abraço, Shan começou a beijar os ombros da dama, perguntando se ela estava usando roupa íntima, o que também enviou como presente. Ele a pegou dizendo que gostaria de começar a examinar todo o seu traje. Mas Eugênese conseguiu dissipar pensamentos luxuriosos ao dizer que a senhora Cecília estava presente no jantar oficial. Ela perguntou por que a garota estava se comportando dessa maneira, porque hoje ela novamente se envolveu em uma discussão com ela. A dama se apressou para finalmente despedir-se de seu marido, dizendo que hoje tudo isso é proibido. Mas também considerou necessário levá-lo pela mão e levá-lo a algum lugar no chá da tarde. O irmão mais velho perguntou à princesa se ela havia notado que Sra. Targel tinha olhos bonitos. Mas, de repente, a garota gritou pedindo ao homem para não tocá-la.
Ela disse que Eugênis era seu amigo, ao que o loiro perguntou se Sua Alteza sofria frequentemente de pesadelos. Ele disse à garota, que após essas palavras começou a tremer e chorar, para não se preocupar, porque ele também considerava o loiro especial. Eugênis foi ao velho mercador, que disse que viu que a lâmina não estava por aí. O garota disse que ela era incomparável, mas hoje ela gostaria de encomendar um punhal dele, assim como flechas e uma espada para seus viajantes. Eugênis também mostrou aproximadamente quão longa a espada deveria ser. De repente, um homem apareceu na sala gritando e perguntando se sua arma estava pronta. Mas o comerciante disse que não faria uma espada para o cara. Ele disse que o gato simplesmente não tinha habilidades suficientes para manusear um florete e uma mangueira ao mesmo tempo. O cara começou a se agitar, gritando que queria a mesma arma que Elia. Eugênis realmente gostou do fato de que o mestre Arbon não forjaria uma espada se o cliente não tivesse talento. Mas de repente o comerciante disse que se o cara pudesse manusear esses objetos tão bem quanto a garota ao lado dele, ele forjaria essas lâminas para ele. O estranho bateu na mesa com o punho, dizendo que queria humilhá-lo porque era uma dama e não alguma mercenária. O loiro teve um pressentimento ruim porque toda vez que ela vai para aquele lugar algo acontece. Mas o homem não era dos tímidos e como compensação ele faria espadas de graça e ainda adicionaria mais algumas armas. O inimigo começou a dizer que, embora estivesse longe da família Targel, que era famosa por suas habilidades de esgrima, ele era o chefe da família Level e seus homens eram considerados excelentes guerreiros há muitas gerações. Ele também perguntou para saber o nome da garota, mas ela se recusou a revelar. Com um pouco de força, a dama foi facilmente capaz de mudar a trajetória do golpe de seu oponente. Targel teve apenas alguns minutos para que o cara estivesse deitado no chão com uma lâmina apontada para a garganta. O estranho não ficou triste com raiva, agradeceu orgulhosamente a garota por suas instruções durante a batalha. O cara lembrou-se desta dama para sempre, perguntando-se quem ela era. A rainha estava em um lugar incomumente bonito, aparentemente no ponto de encontro com Ilúdice. O homem perguntou se a mulher realmente tinha encontrado a alma irmã. Essa alma era o Conde Targel, o herói que trouxe a vitória na Guerra dos 100 Anos. Elvood disse que suspeitava de várias personalidades. Primeiramente, há rumores de que o Duque Sarif de Ala tem o sangue de um anjo, mas ainda estão verificando essa informação. Rio perguntou se o cara acreditava nessas histórias de fadas. Mas ele respondeu tirando sua atadura que estava pronto para agarrar qualquer palha e ele tinha um pedido para a garota. Ele pediu para tocar no Duque Sarif e eles descobririam se esses rumores eram verdadeiros. O loiro também explicou que a rainha teria apenas uma chance. Mas se o homem não fosse quem estavam procurando, eles teriam que começar a busca novamente. Tudo bem porque ainda tem muito tempo. Ao saber de tudo, Shan concluiu que era necessário acabar com ele. O servo ficou chocado quando Eugênis disse que isso era inaceitável, porque era necessário matá-lo sem ser notado. Ela começou a selecionar opções para mortes dolorosas, como decapitação, envenenamento, queima ou sepultamento vivo. O Duque perguntou a Ethan se ele tinha provas de que Sarah era a cliente. O cara disse que não tinha provas, porque ele mesmo recebeu essa informação por acaso. E também explicou que o Duque Sarif organizou especialmente um vazamento de informações para que não recusassem. Shan ficou muito furioso que uma pessoa como ele não deixasse uma única peça de evidência. De repente, um conselheiro entrou anunciando que uma mensagem urgente havia chegado do Palácio Imperial. A notícia era que o teletransportador havia sido ativado repentinamente. Ninguém pode usar o teletransportador porque ele é ativado pelo poder divino de Ilúdice. E as únicas pessoas atualmente planejando usar o dispositivo são os enviados do Reino de Rio. Ou seja, a Rainha Han chegou em Val. Ela não entendia por que a situação lhe parecia tão familiar. Todas as senhoras que estavam naquele lugar, todos os homens, parecia que a heroína estava assistindo a um drama. O príncipe cumprimentou a rainha dizendo que todos estavam felizes em vê-la. Eugênie se curvou com todos os outros quando de repente percebeu que a recém-chegada estava olhando para ela. Ela não sabia como expressar melhor seus sentimentos, porque dia após dia via olhos de cores diferentes. Mas agora, quando viu os olhos negros, sentiu que tinha encontrado uma pessoa de sua terra natal. Sua Majestade, em um tom ríspido em sua língua nativa, perguntou por que todos estavam olhando para ela. Eugênis ficou muito surpresa quando a rainha acabou de falar com ela em coreano. As nobres locais consideravam desagradável o fato de Shan estar presente na recepção de hoje com sua esposa. Targel nunca tinha aparecido em um evento social antes e todos se perguntavam por que ela se dignou a aparecer. Muitos assumiam que o motivo era que a garota não estava bonita.
Mas qual não foi a surpresa deles quando Shan entrou na sala com sua acompanhante, uma garota com um rosto excepcionalmente bonito. A loira concluiu que um lugar como aquele requer um sistema nervoso forte. Kirachus, no entanto, sorriu e afirmou que era a primeira vez que via uma dama tão nervosa, aparentemente preferindo estar em um campo de batalha. A esposa respondeu que era a primeira vez dela em uma recepção como aquela. O duque, por sua vez, segurou a garota pela cintura e disse que tais técnicas eram mero detalhe. E pediu para lembrar que ele sempre estaria ao lado de sua amada. Os aristocratas ficaram surpresos ao ver que ele, apelidado de fortaleza impenetrável com coração frio, conseguia sorrir tanto. Eugênis disse que descobriu outro dia que poderia ser uma especialista no reino de Rei. Os boatos continuavam a circular no palácio, ninguém poderia imaginar que Eugênis fosse tão bonita. A garota sorriu calorosamente, pois mais ou menos se adaptou. Mas de repente uma das garotas derramou acidentalmente 2 copos de vinho no vestido de Targel. Por sorte, ela desviou facilmente e os copos caíram no chão. Ela então segurou a garota em seus braços e perguntou se estava bem. Fiora estava envergonhada e pediu perdão, além de se apresentar. A loira entendeu a garota perfeitamente, dizendo que ela tropeçou porque o chão do salão estava escorregadio. Mas, de repente, um duque preocupado entrou no salão perguntando às garotas o que havia acontecido. Eugina disse que por um momento pareceu a ela que queriam esfaqueá-la. Kirachus entendeu perfeitamente que aquilo era uma guerra feminina e que ele não poderia interferir, pois nada ali era por acaso. Por fim, o tão esperado rei apareceu no salão, acompanhado pelo duque Serif. Anunciando Eugênis como membro da família Targel, o Elazarte era extremamente detestado pelo príncipe herdeiro, que ficou surpreso com a presença de Targel no evento, então se apressou em cumprimentar a dama. Shan sorriu docemente e perguntou se o conde achava que estava dando muita atenção à sua esposa. O príncipe já tinha conseguido surpreender Shan, que sempre foi frio com as mulheres, mas nunca esperava que o duque Serif, que considerava todas as mulheres criaturas vis, também se comportasse daquela forma. Ele não entendia o que as atraía tanto naquela mulher. A condessa era certamente bonita, mas ainda longe da cortesã que era anteriormente famosa por sua beleza única. Parece que ela saiu da alta sociedade com lágrimas nos olhos após correr atrás de Shan literalmente na frente do marido da dama. O excêntrico estendeu a mão para a garota dizendo que esperava que ela não se importasse com tanta intimidade. O homem pegou a mão da garota e a beijou, o que fez Eugênie se sentir enjoada. Ela não esperava que fosse tão repugnante e estava feliz por estar usando luvas. Eles fizeram tudo o que podiam com Shan e a cada vez a garota sentia um êxtase indescritível. Até que a dama percebeu que aquele canalha acabará de lamber sua mão. Tudo estava indo bem e a loira não entendia por que ele ainda segurava sua mão com tanta firmeza. Finalmente liberando-a após a garota corar, declarou que tinha muitas coisas para mostrar a ela. Mas, incapaz de aguentar mais, Shan interveio em sua doce conversa pedindo que se controlassem. Ele sorriu e disse que era um marido ciumento e não conseguiria se conter se permitisse mais alguma coisa. A loira respondeu que ele não tinha feito nada do tipo e não se lembrava de ter ultrapassado qualquer limite. Após o conde Targel declarar que sabia exatamente como calar a boca de um homem de uma vez por todas, Eugênis percebeu que ele estava desafiando-a, e isso não poderia ser permitido de forma alguma. A garota segurou suas mãos, percebendo que naquele dia era impossível desafiar alguém. Tais disputas foram interrompidas por um som alto, o acompanhamento musical da saída de Sua Majestade Han. As pessoas começaram a fofocar sobre o peso da rainha, pois aparentemente, sendo rainha, ela comia toda a comida da mesa por ambos os chefes. Seu servo fez uma careta, pois era muito desrespeitoso agir daquela forma. Mas Han pediu à garota para guardar tudo para si, pois ela ainda não tinha fortalecido o suficiente seu autocontrole. Aliás, ela perguntou onde estava a garota com quem falou em coreano. Han tinha a opinião de que não se deve julgar uma pessoa apenas por sua aparência, é preciso testar bem as águas. Como Eugênis pensava, a língua nacional do reino de Rio era coreano. De repente, a mulher se aproximou da loira e perguntou qual era seu nome. Embora a garota tenha entendido a pergunta, ela não queria tirar o pão de alguém. Mas a senhora Cecília disse que a rainha acreditava que a condessa se comportou de forma deselegante com ela. Ela pediu uma oportunidade para se explicar, pois a condessa estava extremamente confusa com a pergunta inesperada, já que era tímida com estranhos. Os presentes imediatamente começaram a sussurrar, mas Shan segurou a mão dela, pensando que se dissessem mais uma palavra, ele mataria todos, e ele não se importava com nenhum tipo de lealdade diplomática.
Eugênis apressou-se em dizer que ela nunca teve medo ou vergonha de estranhos. Ela se apresentou, dizendo que a senhora Cecília tinha confundido algo. A garota também disse que era uma grande honra para ela ter a oportunidade de cumprimentar Sua Majestade. Todos ficaram em choque ao perceberem que a dama falava a língua do Reino de Rio. Embora Cecília tenha cometido um erro na tradução, ele não apontou, pois achava que ninguém entre os presentes entenderia de qualquer forma. A situação atual afetaria muito a reputação deles, mas a rainha ficou surpresa com o conhecimento. Ela disse que nunca imaginaria que ouviria uma pronúncia tão clara de sua língua nativa no Império de Val. O olhar ameaçador recaiu sobre a tradutora, porque ela não traduziu deliberadamente as palavras da rainha. Tudo estaria bem, mas o rei mesmo chamou a atenção para isso, percebendo que a garota queria incriminar Eugênis. Mas a loira se apressou em dizer que durante a tradução houve um pequeno mal-entendido. Ela pediu para não se preocupar com isso, pois o problema já havia sido resolvido. O homem ficou surpreso que a garota ia encobrir uma mulher que estava tentando prejudicá-la. Tudo isso não foi de forma alguma para aquela senhora prejudicial, mas sim em prol de Sua Alteza. O conde disse que a senhora Cecília estava muito exausta e deveria ser levada ao banheiro. O rei se virou para Eugênis e disse que gostaria que ela assumisse o lugar da tradutora. A rainha anunciou de repente que havia chegado em um país verdadeiramente interessante e também perguntou se Chan era seu marido. Como se constatou, a rainha conhece o idioma imperial, embora Eugênis tenha ouvido que ela só conhece algumas palavras de cumprimento no idioma imperial. Ren se virou para a garota e pediu para ajudá-la a desfrutar do banquete. No final, a loira voltou para casa e deitou na cama, pois estava muito cansada. Em um instante, o conde perguntou se a garota conhecia o idioma rei. O fato de, em uma vida passada, ela ter sido residente da República Coreana, a senhora não conseguia explicar. O idioma nativo da loira é semelhante ao RIS. Quem o ouve pensará que ela está falando besteira. Porque Chan não esperou por uma resposta, disse que ainda não achava que merecia sua confiança, embora de fato. Se você olhar a situação pelos olhos do conde, no campo de batalha ela fingiu ser um homem. E durante todo o seu casamento continuou a esconder o fato de que era Elia. Ele a pegou pelas bochechas e a virou para ele. Pediu desculpas por não poder explicar o que aconteceu. A garota beijou o homem, dizendo que quando ela reunir coragem, contará tudo. Chan reagiu ao beijo de tal forma que a jogou na cama, ficando sobre ela. Disse que hoje ela o beijou primeiro pela primeira vez. Mas como o conde ficou surpreso quando Eugênis se sentou em seu torso, olhando diretamente nos olhos dele. Ela afirmou que desta vez tomaria toda a iniciativa em suas mãos. A garota tocou sua bochecha e pediu para ele ser um bom menino. A senhora diligentemente lambeu seu torso, perguntando se ele gostou. O homem respondeu que era como se estivesse sendo torturado, estava enlouquecendo porque não lhe era permitido tomar qualquer ação ativa. Afinal, mesmo durante o incidente com o Duque Serif, ele teve que permanecer em silêncio. Chan teve a sensação de que o número de concorrentes estava aumentando a cada dia. Depois disso, Eugênis riu, dizendo que Chan estava muito fofo agora. O homem decidiu que não podia mais se segurar e a abraçou. Mas a loira se apressou em lembrar os termos do contrato, pois eles compartilham a cama conjugal apenas quando ela quer. Chan elaborou um plano de que ele deveria queimar o maldito tratado. A garota entendeu que hoje não podia simplesmente desistir. Chan passou a mão pelo corpo da senhora, dizendo que queria deixar uma marca nele. Mark disse que o príncipe herdeiro responsabilizará Epernon ao final de todos os eventos planejados, mas provavelmente continuará atuando como intérprete para todas as recepções subsequentes. O mordomo afirmou que, se necessário, criaria algo que pudesse ser usado para pressioná-lo. Ele deve estar preparado para estrelar no baile de amanhã à noite, mas o príncipe herdeiro e sua esposa anunciaram que não poderão comparecer. Enquanto a rainha Rio e seu círculo interno estão planejando comparecer a esse evento. O Duque Serif também confirmou o convite. Neste baile de máscaras, onde todos desfrutam de uma noite festiva escondendo suas verdadeiras identidades. O banquete se abre à noite e é apresentado como um lugar onde o amor está no ar. Chan nem entendia por que essa multidão assustadora ia participar de tal evento. Ele não gostaria de participar, mas não pode recusar, pois a rainha confirmou sua participação. Ele sabia sobre a estúpida obsessão de Serif por olhos azuis. Por esse motivo, incontáveis garotas de olhos azuis desapareceram. Ele nunca tocou em pessoas ocupadas, então Chan estava um pouco calmo. Mas esse comportamento não era exatamente como Serif. Percebendo que esse homem era tão apaixonado por Eugênis, o conde bateu na parede com um punho, com raiva.
Mark se apressou em tranquilizá-lo, dizendo que os apoiadores do Duque Serif começaram a atacá-los por todos os lados, mas essa notícia só os finalizou. Quando um tesouro escondido aparece, todos têm o desejo de colocar as mãos nele. O Duque aceitou que se esse maníaco tentasse fazer algo no evento, ele o impediria a todo custo. Quando Eugênia começou a se preparar, seu marido pediu para ela usar um vestido diferente. A garota perguntou se realmente parecia muito estranha, mas esse não era o problema. Eugênia era simplesmente muito bonita. Chegando ao banquete, o casal percebeu que Cecília e o Conde Apan estavam tentando mostrar com toda a sua aparência que se arrependeram do que fizeram, pois não estavam usando uma única joia. O homem disse à senhora que se ela se aproximasse da rainha agora, seria forçada a trabalhar a noite toda. A loira ficou surpresa por estar bastante quieta e calma ali. Targuel percebeu que a mesa com álcool e petiscos estava localizada muito longe. Chan perguntou se ele deveria pegar algo de lá ou se talvez a senhora quisesse se sentar na sala de descanso. Mas o marido foi pego em flagrante porque Eugênia entendeu que ele queria enviá-lo especificamente ao banheiro. O fato é que o homem percebeu que uma série de olhares caíram sobre a garota e assim que ele se afastasse, ela seria atacada como um bando de chacais. Chan sugeriu que fossem pegar algumas bebidas e ver como as coisas se desenrolam. Mas de repente, assim que o marido a deixou, o rapaz que ela havia conhecido na oficina correu até ela. Ele disse com admiração que após seu encontro fatídico com ela, percebeu que, não importa o quão grande a lição ensinada naquele dia, com o tempo, as memórias da experiência apenas se tornam mais dolorosas. Em um instante, Chá apareceu por trás e Eugênia pediu para dar seus copos. O menino começou a falar sobre como o estranho deveria imediatamente soltar a mão da senhora, sem saber que esse homem era seu marido. Chan disse que a senhora odeia sanguessugas irritantes. A garota simplesmente ficou chocada porque um luva, o que significava que o vagabundo desafiou para um duelo. O cara disse que mostraria o sucesso que havia alcançado. E se apresentou ao remover sua máscara de baile. A loira percebeu que estava enganada, pois o homem havia perdido completamente a cabeça devido à raiva que o dominara. Embora Eugênia mesma por um momento quisesse acabar com o gato, quando ele pediu pela luva, o cara ficou chocado ao perceber quem ele havia desafiado para um duelo e Chan sugeriu sair. A rainha Ryo reapareceu perguntando sobre a confusão. Dizendo que algo interessante estava prestes a acontecer, ela sempre quis ver como eram os cavaleiros Val. O homem estava indignado porque o orgulho e a honra noturna estavam em jogo e para ela isso era apenas entretenimento. Mesmo que o sangue corresse para a cabeça de Cat, Targel ainda não entendia como alguém poderia ser tão louco. Han sorriu e sugeriu que ela se tornasse a juíza dessa luta. Todas as pessoas pareciam ter perdido completamente o medo e começaram a esperar um duelo entre homens para Conde. Targel Eugênia se virou para o homem e pediu para não acabar com a luta com um golpe, mas lutar o máximo possível e não se apressar em lugar algum. Ela explicou isso dizendo que se Chan terminasse a luta rapidamente, então aquelas pessoas não seriam capazes de realmente ver nada. Ele sorriu e beijou sua mão, declarando que dedicaria essa vitória a ela. A rainha Ryo se apressou em declarar a batalha. A loira observava cuidadosamente o duelo, percebendo que Chan estava de fato lutando muito lentamente como ela havia pedido. De repente, um cara se aproximou da garota e disse que o Duque Serif queria falar com ela. A garota deixou claro que não tinha nada para falar com ele, para o que ele disse que, de qualquer forma, ela deveria ir com ele. Ela sorriu, percebendo que era uma ameaça, mas de repente ficou surpresa porque foi chamada de Elia do Esquadrão Elazar. Depois de alguns minutos, a rainha declarou o Conde Taral como vencedor. O duque sorriu na vitória quando de repente percebeu que Eugênia havia desaparecido. A dama foi ao encontro do homem pensando que se essa informação fosse descoberta, seria difícil para ela. Sarif serviu um pouco de chá dizendo que não tinham pressa. Tudo levava ao fato de que a condessa simplesmente seguiria as ordens do conde. O homem disse que, de qualquer forma, não importa o que ele fizesse com a garota, ela não seria capaz de resistir. A dama não podia agir precipitadamente, ela não sabia o quanto Saraf sabia. Mas Eugênia não poderia dançar obedientemente conforme sua música, então ela pediu para ele falar também. Targel pegou a faca em sua mão e parou a mão dele, dizendo que ele estava deixando suas mãos irracionalmente, sabendo do que ela era capaz. Mas ele pegou essa faca dizendo que ela não poderia causar nenhum dano com uma faca de manteiga. A loira riu, dizendo que agora a condessa estava agindo como Elia de Eleazar, insinuando que Saraf sabia sobre. Mas a garota respondeu que, se fosse Elia, não teria recorrido à ajuda de meios improvisados. Afinal,
ela poderia facilmente matá-lo com as próprias mãos. O homem riu alto, perguntando se Uranus havia pensado em divórcio. A dama percebeu que teria que iniciar uma conversa. Tirando sua máscara, ela perguntou como ele sabia seu segredo. Mas o maluco disse que a garota deveria se interessar pelo preço que ele exigiria para manter seu segredo. Ele disse que pela primeira vez em sua vida viu olhos azuis tão claros como os dela. Sarif explicou que não era apenas a bela cor dos olhos dela, mas o fato de que esses olhos refletem uma vontade indestrutível. O pensamento de como seus olhos brilhavam de felicidade, prazer ou raiva o fez sentir felicidade. Eugênis presumiu que o homem era um pervertido, mas esse nível já estava além de sua compreensão. Por isso ele gostaria de propor casamento. Ele disse que, é claro, não estava esperando uma resposta agora, porque ela precisava de tempo para pensar. É exatamente isso que ele preparará, que a ajudará a fazer a escolha certa. A garota ficou muito brava e bateu com a mão na mesa e se recusou. Mas ele só se preocupou que a loira não tocasse no chá, porque ele tinha preparado tanto. A dama disse que não havia sentido em puxar o gato pelo rabo, porque de qualquer forma, a resposta dela seria a mesma. A loira sorriu e deu um exemplo de que até um rato encurralado pode morder um gato. Em suas mãos estava uma faca de mesa que ela conseguiu fincar na mesa, declarando que se ele decidisse fazer algo, ele deveria pensar cuidadosamente se valia a pena fazer. Eugênis ficou muito irritado por estar rindo. Targuel entendeu que se fosse descoberto que o conde serviu como mercenário, então qualquer contribuição que ela fizesse para a vitória como Elia seria motivo de zombaria. A única coisa que a dama estava preocupada era que essa informação machucaria Aston. Ela voltou ao banquete quando a rainha perguntou quem ela estava procurando. Han falou sobre Shan vencendo, mas o conde não queria desfrutar dos louros do vencedor porque assim que a garota desapareceu, ele imediatamente deixou o local do duelo. A mulher se apresentou novamente e falou sobre sua assistente. A rainha queria pedir algo a ela. Mas ela disse que tinha assuntos não programados. Mas ela adivinhou que a dama queria ir procurar o conde, o que ela não escondeu. A mulher perguntou se ela amava aquele homem. Eugênis ficou envergonhada, dizendo que gostava de Shan. Com isso a rainha desanimou dizendo que era melhor não dar a ele seu coração. Ela estava prestes a dizer a razão, mas de repente foi distraída. Han se despediu dizendo que estava ansiosa pelo próximo encontro deles. A garota começou a procurar Shan no jardim. Começando a gritar com ele se aproximando dele, ela tentou trazê-lo de volta à razão quando de repente ele a abraçou pelos ombros, se apegando a ela com força, pedindo para ela não deixá-lo. Targuel não entendia por que um homem que tinha tanto dinheiro e fama precisava dela desesperadamente. Inicialmente, Shan só estava se perguntando para onde ela tinha ido. O homem procurou por toda a sala de baile e seguiu para o jardim. Pensando que de repente ela estava como aquelas pessoas, ela havia conhecido alguém que gostou e, nesse caso, em prol de sua felicidade, seria correto se ele desaparecesse da vida da dama, que a vida de Shan logo seria descartada como desnecessária. A loira pediu para olhar para ela, dizendo que o relacionamento deles não se resumia a jogar alguém para fora. Mesmo que ele seja um escória sem paz apelidado de demônio canibal e uma aberração vingativo que odeia mulheres que o intimidaram, ela ainda está pronta para ficar ao seu lado. Shan disse que as mulheres que ele conheceu sempre o usaram e depois o descartaram. Mas Eugênis era uma exceção do começo ao fim. Depois desse diálogo, a loira pediu uma lista de mulheres que já ofenderam seu marido. Ela afirmou que gostaria de vingá-lo.